Começar aqui a apresentação do nosso estudo de impacto de vizinhança, tá? Da Escola Estadual de São João da Boa Vista. Bom, para quem não sabe, o WAVE ele é um estudo que analisa o projeto, então o empreendimento que a gente está construindo, justamente para verificar qual que é o impacto que ele vai trazer para o município, para o bairro, e a gente propor algumas ações mitigadoras, tá? Então, ele vai analisar aqui a parte de trânsito, infraestrutura urbana, serviços públicos, ruído, uso do solo. E, como eu falei, o objetivo é justamente para a gente mitigar esses impactos. A gente vai desenvolver um pouco mais esse pensamento mais para frente. Hoje, a nossa apresentação, então, ela está distribuída aqui para apresentar um pouco mais para vocês sobre esse projeto. Ele é um projeto não só dessa escola, mas de outras 33 escolas, onde a gente está representando 16 delas. O contexto urbano da cidade, diagnóstico desse bairro, o projeto em si, dessa escola estadual, quais são os impactos, então, que a gente está conseguindo visualizar, da implantação desse empreendimento e como que a gente vai fazer para mitigar esses impactos e trazer medidas compensatórias. Bom, aqui apresentando um pouco mais sobre a concessionária, a SP Mais Escolas. Como eu falei, a gente está representando 16 escolas dessa PPP do estado de São Paulo. A gente vai construir e administrar durante 25 anos as escolas, onde a gente vai atender aí a mais de 17 mil alunos. Bom, nessa construção e operação da escola, a gente está englobando todo esse serviço administrativo. Então, toda a parte pedagógica ela se mantém como Estado, a gente só entra com a parte administrativa mesmo. Bom, a primeira escola que a gente tem para inaugurar está em março desse ano já. A gente tem outras 7 escolas para inaugurar em junho e outras 8 escolas que inauguram só em maio do ano que vem. Aqui um pouquinho mais sobre esse modelo de PPP, então só para esclarecer exatamente o que fica com o poder concedente, que é o Estado, e o que fica com a concessionária nova das demais escolas. Então, toda a parte de ensino, essa parte pedagógica, isso fica 100% com o Estado. Parte de alimentação, a gente recebe todos os insumos, os cardápios do Estado e a gente faz toda a preparação para fornecer para esses alunos. Da parte de manutenção, tickets, limpeza, isso fica 100% concentrado com nós, na parte administrativa. A parte de tecnologia, a gente tem uma divisão com o Estado, então eles falam quais são as diretrizes e a gente faz toda a parte de operação. Vigilância, a mesma coisa, então essa gestão é contratada por nós, da SP Mais Escola, e a gente faz toda essa gestão da parte de vigilância. A vida, obviamente, da escola, isso fica tudo conosco, tá? Então, para garantir essa qualidade de ensino para os alunos. E serviços adicionais, como jardinagem, equipamentos pedagógicos, enfim, todas as manutenções preventivas que a gente vai ter ao longo da operação desses últimos 3 anos. Bom, só um breve resumo, então, sobre a PPP. Nessa escola de São João da Boa Vista, a gente está com 1.300 alunos que vão ser atendidos, totalizando aí 3.900 refeições por dia para esses alunos, então são 3 refeições. O prazo, então, de operação dessa escola são 23 anos, a gente está considerando 2 anos de obra, tanto para a fase 1 quanto para a fase 2, e mais de 23 anos. Trazer, então, para a comunidade local, a gente tem a quadra, o campo esportivo, onde ela fica aberta aos finais de semana para esses moradores do bairro, da região, poderem usufruir desse benefício. Além de trazer uma área cultural, dentro da escola a gente tem um teatro, depois eu vou apresentar um pouco mais do projeto para vocês. De total de investimento, a gente tem 45 milhões investidos nesse projeto, onde são 40 milhões da obra e 5 milhões em relação a equipamentos imobiliários. Bom, em relação a empregos gerados, a gente está falando aqui de 90 empregos diretos, que vão ser gerados durante a etapa de obra, e 160 indiretos. E depois, durante a operação, a gente ainda vai ter 72 empregos diretos que vão ser gerados com a operação propriamente dita da escola.
Entrando um pouco já no estudo do Wave, de fato, então a gente analisa todo o contexto urbano da cidade, né? A gente está falando aqui de São João da Boa Vista, onde a gente tem um crescimento populacional nos últimos 12 anos, a gente teve quase, né, 10 mil habitantes que a gente teve de crescimento populacional. E olhando para o estado de São Paulo, a gente fala de um município onde ele tem uma alta densidade populacional. Então, é um município que hoje ele está em desenvolvimento, e trazer essa escola para cá, isso vai trazer um benefício gigantesco para a região. Além de ser um município onde a gente tem fácil acesso, né, da parte de comércio, serviço, então, além de ter toda uma infraestrutura aí para a parte de transportes e sistema viário. Já quando a gente analisa um pouco mais o entorno aqui do bairro mesmo, ao lado da escola, essa escola hoje ela está dentro do zoneamento ZR1, então a gente está falando de uma área residencial de interesse social 1, onde a gente tem um terreno que ele está com 3.500 metros quadrados, então é um terreno muito grande comparado com as demais escolas que a gente tem. E hoje ele é localizado então aqui ao lado, né, na rua Maria Aparecida Bernardes Moraes. E a gente tem previsto nesse acesso desse empreendimento a parte de acesso de pedestres, bicicletário, além do acesso de veículos, que a gente tem um estacionamento dentro da escola. Bom, continuando aqui falando um pouco mais sobre esse loteamento que a gente tem na região do Parque dos Resedás, a gente está falando de uma região predominante residencial, onde a gente tem poucos pontos de comércio, com equipamentos públicos de ensino de lazer, então a gente já tem 2 EMEBs aqui do lado, né? Agora a gente está trazendo mais uma escola para a região, além de toda uma infraestrutura urbana completa, então a gente tem sistema de drenagem, esgoto sanitário, iluminação pública, sistema viário pavimentado, além da gente possuir no acesso da escola todo um passeio arborizado, com calçada, justamente para possibilitar esse acesso dos alunos e pais e a equipe pedagógica. Já falando um pouco da região, então a gente está falando predominante de residencial, né, onde a gente tem basicamente só casas térreas, então tudo mais horizontal, exatamente. E sobre a população, a gente gira em torno de 300 domicílios e 1.000 habitantes para esse loteamento do Parque dos Resedás. Entrando um pouco mais então no projeto da escola, aqui a gente trouxe 2 ilustrações artísticas que foram concebidas no início do projeto, onde a gente apresenta a fachada da escola, que vocês vão conseguir visualizar isso da rua, e uma vista lateral que seria mais interna mesmo da escola, lembrando que são ilustrações artísticas, tá, do início do projeto. E aqui apresentar um pouco mais para vocês sobre a implantação. Então, como eu falei, a gente tem aqui um terreno de 13.500 metros quadrados e uma área de construída que chega a quase 8.500 metros quadrados. Essa escola, ela é uma tipologia C1, então no nosso contrato a gente separou em alguns modelos de escola para padronizar. Essa é a nossa maior tipologia, onde ela tem 35 salas de aula e a gente implantou um estacionamento que contempla 30 vagas de veículos, mais 10 vagas de moto e 8 vagas de bicicletário. Então, a gente tem ali eu não sei se esse tem outro. Não, achei que tivesse, desculpa. Mas a gente tem ali o acesso de pedestres, o acesso de veículos um pouco acima, onde fica localizado o estacionamento. Dentro da escola, depois eu vou passar os slides, mas a gente tem um pátio coberto para os alunos. Do outro lado da projeção da edificação, a gente tem um refeitório e, ao fundo, a gente tem essa área de convívio que ela também vai ser usufruída aos finais de semana, que é a quadra descoberta e o anfiteatro e o pátio externo. Então, aqui, dando uma ampliação no acesso da escola, a gente tem os acessos de pedestres, onde a gente vai ter catracas e, ao lado, a gente tem a guarita para dar um apoio. O acesso de alunos nessa escola ele fica direto para a edificação, e a secretaria, que daí vai ser um apoio para os pais, ela vai se encontrar ao lado direito. E mais no extremo da escola, do terreno, a gente tem o acesso do pátio dos finais de semana, que também vai ser o acesso do estacionamento durante a semana.
Agora aqui já indo um pouco sobre a edificação em si, então a gente começa com o térreo, onde a gente vai entrar por esse pátio central, como eu mostrei anteriormente. O pátio coberto se desenvolve em cima, onde a gente tem toda uma área pedagógica no térreo, e embaixo a gente tem o refeitório, com toda a área de apoio de cozinha, vestiários, despensa, enfim. E aí nesse central que a gente tem logo aqui voltado para a rua, a gente tem as caixas de escada, os sanitários e um elevador para uso dos alunos. Já quando a gente vai para o primeiro pavimento, então a gente tem de um lado a projeção das salas de aulas, que contemplam 40 alunos, e a área pedagógica embaixo, onde ela vai ficar todo esse apoio pedagógico para os professores. Já quando a gente vai para o segundo pavimento, a gente tem a mesma projeção de salas de aula na parte de cima, e embaixo a gente tem uma ampla quadra coberta e o auditório ao fundo que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Ambos os ambientes eles possuem arquibancada, então a gente tem uma arquibancada na quadra coberta e uma arquibancada no auditório que a gente consegue dividir o ambiente em dois. Já no terceiro pavimento, que é o último, a gente encontra só uma projeção de salas de aula, porque aqui desse lado a gente tem o pé direito duplo do auditório e da quadra. Agora, indo já um pouco sobre o avanço da obra, a gente já tem aí concluído 100% dos projetos, parte de fundação, estrutura, e a gente já está aí caminhando para o avanço das alvenarias, divisórias, coberturas e acabamento de instalações. Com a previsão de concluir a obra até o junho desse ano, né, e a entrega e ordem de operação de fato em julho de 26. Vou mostrar mais um pouco o slide dos avanços das obras. Então, continuando, bom dia, pessoal. Continuando o que a Rafa estava explicando, a valorização do entorno e por que a escola vai ser boa, né, para o bairro. Hoje, as ações que a gente tem em questão de ruídos, o impacto que tem durante a obra, é mais essa questão de ruídos que são provenientes temporários, aumento de circulação de veículos por conta das questões de obra como um todo, a geração de resíduos também da construção civil e movimentação de terra. Os impactos durante a operação, realmente, é o aumento de circulação de pessoas e veículos, que foi o que a gente acabou de falar, é uma área mais residencial, então, em horários de entrada e saída, vão ter pessoas, né, crianças, adolescentes, nesses fluxos um pouco maiores. O incremento de demanda também de infraestrutura urbana, porque muitos comércios vão começar a vir por conta dos alunos que estarão de manhã, de tarde e de noite, e os impactos urbanos mesmo e socioeconômicos positivos, né? Que é esse estímulo do comércio local, geração de empregos diretos e indiretos, ampliação de oferta de equipamentos educacionais, que foi como a Rafa apresentou, não terá só nossas escolas, já tem as outras escolas também, e contribuição do desenvolvimento da região. Então, acredito que, conforme a escola em si for se desenvolvendo, a população e o bairro ela cresce junto, né? As medidas mitigatórias e compensatórias, o que a gente está fazendo nas medidas mitigatórias, né? O isolamento de físico, de canteiro mesmo, porque realmente o fluxo está maior, o controle de acesso e organização, uso de EPI justamente para não ter nenhum acidente na obra, então são todas as prevenções que a gente tem, controle de redução de poeira, gerenciamento de resíduos em locais certos, proteção de circulação de pedestres para não ter nenhum acidente, implantação de sistema de drenagem, manutenção de área permeável e todos os atendimentos de normas vigentes também. E as ações compensatórias, que é de tudo que a gente está fazendo dessa parte de prevenção, é a implantação de estacionamento interno para não aumentar o fluxo só nas ruas, mas internamente da escola, plantio de mudas, criações de áreas verdes, educação ambiental para usuários e colaboradores, estímulo de comércio e serviços do entorno, geração de empregos, que é o que a gente também incentiva muito, e valorização de infraestrutura, ampliação de oferta, contribuição para o desenvolvimento urbano. Eu acredito que todo atendimento vai ser mais para as pessoas da área em si e o quanto que isso vai abranger também. E é isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre o projeto, estamos aqui. Quer falar? Se alguém tiver algum questionamento. Claro. Bom dia a todos e a todas. Parabéns às meninas pela apresentação. Cumprimentar o Everson, o Carlos, cumprimentar do meu setor de planejamento, o Júlio e o Thiago estão aqui. E é claro aqui em nome do prefeito Vanderlei, também da diretora de Educação Marilena, agradecer a todos. Cumprimentar o Tite lá no fundo também. Tudo bem, Tite? Não é o Tite do Antônio, diretor de obras, cumprimentá-lo também, aliás, mas cumprimentar todos vocês que estão trabalhando nessa obra. Quando nós falamos em educação, nós estamos falando da ferramenta transformadora da sociedade. E numa região como essa, uma região de pessoas que precisam da educação para mudar suas condições de vida. Então esse projeto é fantástico. Eu já tive, há uns 10 dias atrás, visitando o projeto lá, no local. Realmente é fantástico. Então parabéns à SP Mais Escola. Quantas cidades são? 16 cidades. Então, e Aguaí, lembrando que a minha história, eu nasci em São João, fui registrado em Aguaí e mudei para Vargem Grande do Sul. Olha para vocês verem, né? Então, Aguaí, se tem Aguaí, porque Aguaí, acho que inaugura agora no mês de março, foi a primeira escola que eles falaram ali. O Everton está até mostrando já algumas fotos da pintura que eles estão fazendo, dando vida a essa escola. E realmente, gente, acho que nós, pais, né? Se pudéssemos dar alguma coisa de valor ao filho, é claro que muitas vezes nós pais fazemos troca. E a troca, quando se trata de educação, não é adequada. O que eu falo em termos de troca? Se você passar de ano, eu te dou um tênis de marca. Olha, se você passar, eu te dou uma bicicleta. Educação, na verdade, é a única obrigação que os nossos filhos têm. Você pode dar... Parabéns, você conseguiu, está aqui a tua recompensa. Mas não dizer, se você passar, eu dou isso. Isso é troca. A criança entende como troca. E na educação não se faz troca. Estudar é obrigação da criança, para que ela possa alcançar os seus objetivos. E eu iniciei falando que educação é a ferramenta transformadora da sociedade. É aquela que transforma a pessoa que ajudou a construir, a se tornar um engenheiro, um professor, médico, o filho de quem ajudou a construir. A educação dá essa oportunidade para todos. Agora, é claro que é necessário esforço para isso. É necessário comprometimento para buscar. Então, agradecer em nome da população sanjoanense a essa obra maravilhosa que a hora que eles terminarem, só trazer aluno. O restante tudo vai estar. 3 refeições ao dia. E quando nós falamos refeição, é alimentação de fato, não é merenda. Tem lugar que fala merenda escolar ainda. Merenda escolar da minha época. Onde você tinha suco, aquele suco que você misturava, e com bolacha. Isso era merenda. Hoje é alimentação escolar de fato. E mais do que isso, nós sabemos que as pessoas precisam para isso. E o período que as crianças vão ficar, 1.300 alunos, gente. Então, parabéns a SP Mais Escola, parabéns ao governo do Estado por essa iniciativa, ao nosso governador Tarcísio, né? E também, eu não sei se o projeto, eu conheço muito o Vinícius, tá? Conheço pouco o secretário, que na verdade ele não atende, é o Vinícius que atende os prefeitos, né? Inclusive tivemos recentemente lá em São Paulo, na Secretaria de Educação. Parabéns pelo projeto, é um projeto transformador, e essa parceria que vocês fizeram, Everton, realmente é digno de elogio. Pode ter certeza que educação,
Quem tem o olhar? Basta você olhar e verificar. Isso aqui vai se transformar em algo muito bom para as nossas crianças. Não é necessário esperar. Mas quem só acredita vendo, é só uma questão de tempo para a gente verificar a transformação que isso vai propiciar à vida dos nossos filhos. Como eu disse, encerrando novamente, encerrando a frase que eu iniciei, educação é a ferramenta transformadora da sociedade. É a educação que dá a oportunidade das pessoas chegarem aonde quer, nos seus objetivos. E para isso, é claro, como eu disse agora há pouco, é necessário, não pode ter troca. Nós temos que passar para as nossas crianças que estudar é sua obrigação. É a única obrigação que as nossas crianças têm, é estudar. Premia ela por ter pensado, mas não façam troca. Ela tem que entender que essa é a obrigação dela, porque isso vai fazer diferença no futuro dessa criança, que no caso são os nossos filhos. E como eu disse, dar uma educação de qualidade é tudo que as nossas crianças precisam, que o restante nós corremos atrás. Parabéns a todos vocês que estão trabalhando aqui na obra, parabéns à empresa, parabéns São João da Boa Vista por essa obra magnífica que vai transformar com certeza a educação sanjoanense. Obrigado a todos. Parabéns. Acho que é isso então, pessoal. Queria só agradecer a presença de todos. Quer falar? Bom dia a todos e a todas. Eu represento o Conselho de Meio Ambiente e Conselho de Desenvolvimento. A audiência pública, um dos objetivos é o impacto de vizinhança também, né? Nós temos um gargalo nessa avenida, que esse bairro, a gente fala que ele é rico em planejamento da sua implantação. Ele tem uma avenida marginal à beira da rodovia, tem uma avenida marginal do córrego, o córrego Jacarandá, as Areias, e tem duas, né, dos dois lados, e tem uma avenida no Espigão. Só que quando foi fazer a interligação, a integração das áreas do Resedás com o Jardim Primavera, ela teve um gargalo, teve um estrangulamento logo após 50 metros depois da escola. E ela liga praticamente num trevo e praticamente numa avenida marginal que vai ser a maior avenida de São João. Ela sai lá do terminal rodoviário e ela vai acabar ligando na Estrada da Prata com o tempo. Ela falta só alguns trechos para ser interligado. Ela já passa por todos esses bairros, Resedás, Primavera, enfim, Unesp, chega na Unesp lá na frente, e lá na frente ela já está com, como é que chama aquele bairro lá mesmo? Depois do Solar da Mantiqueira, ela está praticamente lá na Estrada da Prata. Falta essa interligação desse morro. E ali vai ficar um dos gargalos, que aqui nessa marginal ela foi feita com 18 metros, né? E ali ela afunila para uma rua num trecho pequeno, para 14 metros. Então, como compensação, né, de que fala os planejamentos, a gente gostaria de ver alargada essa rua, e está muito fácil ali, porque ali criaram um acesso para um lote que foi desapropriado na abertura dessa rua de 14 metros, e largaram um acesso de 4 metros, 14 com 4 dá a largura da avenida, que são os 18. E esse acesso, vai matar esse acesso dele? Vai. Só que esqueceram que ele faz frente para a avenida. Ele não precisava ter o acesso lá na frente. Criaram o corredor de 14, esse terreno é um L, tem um acesso grande de 4 metros de largura, aí chega no imóvel que faz frente para a creche, quase que frente para a escola. Então, a gente propõe que seja alargado como compensação e como integração do trânsito dessa avenida marginal, que é a Izete Correia Fonseca, que vai ser a maior avenida de São João da Boa Vista. Tá bem? E parabéns pela obra, um espetáculo. São João merece. e parabéns para todos vocês. Obrigado.
Tem mais alguém que quer falar? Não? Então, gente, obrigada pela participação, de todos estarem aqui e do projeto.